Olá, meus caros estudantes, tudo em paz com vocês? Espero que estejam muito bem. Vamos começar uma aula com esta bela paisagem aqui. O tema da aula de hoje são árvores de decisão. Roteiro. A gente vai explicar o que é árvore de decisão, como a gente escolhe a raiz, depois como a gente vai dividindo os nós da árvore. E aí, junta essas coisas para descrever qual vai ser o algoritmo de classificação. A gente depois descreve um pouco mais sobre os critérios para a divisão dos nós e como a gente para a divisão, né? Critério de parada da divisão. Mais alguns detalhes sobre a árvore de decisão e encerra com aquela tradicional lista de vantagens e desvantagens sobre o classificador, que vai ajudar você a escolher quando deve usar esse classificador ou outro. Essa é uma base de dados bem famosa. Essa tradução tá o link no próximo slide. Ela originalmente surgiu em inglês, era sobre jogar tênis. Está lá no livro do Tom Mitchell também, que é um livro que ficou bem famoso sobre árvore de decisão, tá na referência. Essa árvore aqui, esse conjunto de dados, ela foi utilizado inclusive para explicar como funcionam árvores de decisão. Então, estão aqui. Tem 14 exemplos com 4 atributos, né? Aspecto, temperatura, umidade, vento e a classe que se joga tênis. E o que acontece? Então, em aspecto do tempo, você tem aqui sol, nuvens ou chuva. A temperatura pode estar quente, ameno ou fresco. A umidade vai estar elevada ou vai estar normal. E o vento vai estar fraco ou forte. E aí a classe também só tem duas opções: joga não ou joga sim. E aqui já está aqui, esse é o link de onde eu tirei a tradução para português dessa base. A versão em inglês a gente encontra no livro do Tom Mitchell e em vários outros lugares. Nesse mesmo link a gente encontra uma árvore que ele propõe para essa base. Então a gente aqui vai saber agora o que é uma árvore de decisão. Então a gente aqui decide, já fica bem claro aqui que a gente não precisa de um computador para rodar esse modelo, que nem no KNN, por exemplo. A gente mesmo consegue, após o modelo treinado, executar uma classificação. Então vamos lá. Se o aspecto é Sol, né, eu sigo esse ramo. Se a umidade for elevada, então eu chego na classe não. Mas se a umidade for normal, com aspecto Sol, aí eu vou na classe sim, jogo sim. Se o aspecto tiver nuvens no céu, então eu já jogo. Porém, se tiver chovendo, aí eu observo o vento. Se o vento for fraco, aí não jogo. Mas se tiver com vento forte, sim, jogo. Interessante, né? Jogar com vento forte. Vamos agora testar alguns exemplos desses slides. Vou pegar aleatoriamente esse exemplo aqui. Nuvens, aspecto nuvens, sim. Então joga sim. Ok, bateu. Vamos agora pegar um outro exemplo primeiro aqui, né? O aspecto é sol. Então, estamos aqui. Agora eu vou observar, ele ignora a temperatura e a umidade. Então a gente já viu agora outra vantagem da árvore de decisão. Ele seleciona atributos, não precisa usar todos, né? No caso aqui, olha, ele usa aspecto, umidade e vento. Nessa árvore ele não usa temperatura, então a temperatura aqui fica sendo um atributo descartado. Ele selecionou os outros três para utilizar. Mas se o aspecto é sol, só vai olhar agora a umidade. A umidade está elevada, então não joga. Então ele acertou esse exemplo. Vamos lá. Aspecto chuva. Vou pegar um com chuva aqui. Chuva, aí ele vai olhar o vento. Se o vento for forte, aí sim ele joga. É esse caso aqui, ele acerta. Ok? Então agora a gente já sabe o que é uma árvore de decisão e como é que funciona. A gente sai da raiz, caminhando atributo por atributo a seleção até chegar numa folha. Na folha tem a decisão.
Mas como é que eu faço para escolher a raiz da árvore? Lembrando que, mais uma vez, que na computação a raiz fica em cima e as folhas ficam embaixo. Então, como é que eu escolho o primeiro atributo? A ideia é clara. Eu pego cada atributo e avalio ele de forma independente. Então, vamos começar avaliando o primeiro atributo, que é aspecto. Aspecto. Se o aspecto for Sol, o que é que acontece? Lá na minha base eu vou encontrar 3 não e 2 sim. Portanto, se eu tiver aqui uma folha, nessa folha eu vou dizer o que? Para acertar, tentar acertar o máximo possível, né? Dizer que todo mundo é Sol ou todo mundo é sim. Então eu vou acertar 3 e vou errar 2. Então eu já estou contando mais ou menos quantos eu vou acertar aqui nesse caso. Mostrar. O que é que acontece aqui? Aí eu mostrei aqui a base, ocultando o que não interessa pra gente. Então, ocultei os outros atributos, todos. E ocultei todo mundo que o aspecto não era Sol. Certo? Com isso, cheguei nesses casos. Então, se eu tenho aspecto Sol, tem 2, 3 casos com não e mais 2 casos com sim. Que a gente viu no slide anterior. E se o aspecto for nuvens, o que é que acontece? Então, com aspecto nuvem eu tenho 1, 2, 3, 4, sim. Opa! Daí já facilita bastante. Então, se aspecto for nuvem, todo mundo é sim. Então, está um ótimo atributo. E se o aspecto for chuva? Se o aspecto for chuva, eu vou ter 2, 3 sims e 2 não. Similar quando o aspecto é sol, eu vou optar pela maioria, no caso aqui é sim. E a minoria não, então vou errar esses dois, se isso aqui fosse uma folha. Como é que ficaria essa árvore que por enquanto só testa um único atributo? Aspecto. Aspecto Sol, diz que a maioria não, né? Portanto ele vai errar 2. Joga não, erra 2. Aspecto Nuvens, todo mundo é sim, então essa folha fica como sim e não erra nada. Aspecto Chuva, a maioria é sim, né? Então ele erra 2, acerta 3, erra 2. Total de erros, 2 daqui, mais 2 daqui. Total de erros, 4 erros. Característica aspecto. Vamos fazer a mesma coisa para temperatura. Vocês podem checar na tabela. Eu já fiz essa conta antes. Mas vale a pena vocês mesmos fazerem a conta para praticar, para entender como chegou ao resultado. Eu vou sim pular aqui, mas vocês podem voltar para a tabela e verificar se chega no mesmo resultado. Então, para a temperatura, a gente tem 3 valores possíveis para essa característica. Ou ela é quente, nesse caso tem 2 sim e 2 não, então eu escolho um dos dois, no caso vou escolher o não. E aí ele vai errar 2. Se escolhesse o sim, errar 2 também, então isso não importa tanto como deu empate. Quando a temperatura é ameno, aí ele tem 4 sims e 2 não. Então vai dizer joga sim e vai computar os dois erros, que é a minoria dessa folha. Quando a temperatura é fresca, ele vai dizer o que? Tem 3 sim e 1 não. Então a maioria é sim e dá um erro. 2 mais 2 mais 1, total de 5 erros para a característica temperatura. Característica umidade. Vamos lá. Se a umidade é elevada, tem 4 não e 3 sim. Então a maioria é não, erra 3 exemplos. Se a umidade é normal, tem um não, 6 sim, a maioria é sim, erra um exemplo. Observe que, como eu peguei a base de Portugal, a umidade aqui está com H e não com U, né, como no português brasileiro. Mas, voltando ao exemplo, 3 erros mais um erro, total de 4 erros para a característica umidade. E quanto ao vento?
Se o vento é forte, tem 3 não, 3 sim. Vai escolher, aqui tanto faz, não teve nenhuma maioria, no caso tem joga não. E a quantidade de erros foram 3. Se eu tivesse colocado joga sim, também seriam 3 erros. Se o vento for fraco, tem 2 não, 6 exemplos com sim. Dos 8 exemplos, a maioria é sim, então essa folha fica como joga sim. E o erro menor possível aqui são 2 erros. Botou S. Total de erro, 3 mais 2, 5 erros para a característica vento. Então, agora para a gente escolher a raiz, vamos comparar todos os atributos. Nós temos, se a gente não usar nenhum atributo na base, nós temos 14 exemplos. Desses 14, nós temos 9 sim e 4 não. Ou, melhor, 5 não, né? Que é o que está escrito aqui. Então, se eu quiser fazer uma classificação a priori, sem olhar nenhum atributo, como a maioria do meu conjunto de treinamento é sim, eu vou pela maioria. E aí eu acerto 9 exemplos do treino e erro 5. No teste a gente não sabe, né? Mas se o teste tiver a mesma proporção do que o treino, então vai estar acertando a maioria. Então, se eu não testar nenhum atributo, eu vou estar errando 5 exemplos. Se eu testar aspecto, erro 4. Se eu testar temperatura, erro 5. Se testar umidade, erra 4. Se testar vento, erra 5. A princípio, parece que não tem nenhuma vantagem usar vento ou temperatura, porque ele vai errar a mesma coisa que eu não testar nada na raiz. Mas, obviamente, que dividindo mais pode diminuir esse erro. Lá no exemplo de entrada, a gente viu que a árvore dele utiliza aspecto. Como a gente faz para exemplificar, fazer um pouco diferente, vamos utilizar umidade. Então escolhemos umidade para ser o atributo da raiz da árvore. Agora vamos subdividir. Então chegamos agora, nós temos a princípio poderíamos ter duas folhas, né? Temos umidade elevada, mas que vai causar 3 erros. Mas vamos agora tentar dividir. Vamos escolher outro atributo, obviamente que não serve mais umidade. Por quê? Porque agora eu não vou estar olhando mais os 14 exemplos da base, vou estar olhando apenas para estes 7 exemplos. E portanto a gente cortou aqui, esses outros exemplos foram eliminados. Eu tapei eles aqui porque eles não fazem mais sentido, né? E também não dá para olhar mais para a umidade, porque a umidade não vai diferenciar ninguém. Porque agora eu só peguei os exemplos que a umidade são elevadas, né? Tem umidade elevada e não faz o menor sentido olhar para umidade mais. Então vamos agora olhar esses outros atributos que sobraram: aspecto, temperatura e vento. Para facilitar, quando vocês estiverem testando seus atributos, podem olhar essa tabela daqui. Umidade elevada, né? Então é só um ramo. Tem outro ramo de umidade normal. Tem outro ramo de umidade normal, que é o que a gente vai ver depois. Se o aspecto for sol, tem 0 erros, porque tenho 3 não, 0 sim e vou ter 0 erros. Vamos olhar na tabela. Aspecto sol, temos 3 casos. Todos eles são não. Se aspecto for nuvem, tem 0 não e 2 sim. Vamos olhar na tabela. Nuvens, sim. Nuvens, sim. Ótimo. Então, por enquanto, nenhum erro. Mas quando o aspecto é chuva, aí tem um não e um sim, ocasionando um erro de classificação. Quando a umidade é elevada, era uma folha, antes de dividir ela, sem nada, nós tínhamos 3 erros. Se a gente dividir essa folha agora com mais um nó, analisando a característica aspecto, nós vamos gerar 3 folhas. E aí a gente vai ter um erro só, diminuir 2 erros. É ótimo, uma divisão que vale a pena, né? Ainda em umidade elevada, testar a temperatura. Se for quente,
tem um erro e a menos 2 erros. Então continua nos 3 erros. Não teve nenhum ganho em relação à umidade elevada. Observe que aqui ficou vazio onde seria a temperatura fresca, porque não aparece nenhum exemplo com temperatura fresca na base de dados. Umidade elevada, vamos analisar agora vento. Então, dividindo os exemplos que chegaram com umidade elevada agora pela característica vento, a gente vai ver tem um erro com vento forte e 2 erros com vento fraco, gerando aqui 3 erros. Sumarizando resultados, se a umidade elevada for uma folha, tem 3 erros. Com temperatura, nós vamos ter ainda 3 erros, com vento vamos ter 3 erros, então não vamos usar nem vento nem temperatura, porque não tem nenhuma vantagem em dividir aqui. Se eu não dividir, eu continuo com 3 erros. Então, se eu utilizar aspecto, meu erro diminui de 3 para apenas 1. Portanto, nós vamos escolher usar a característica aspecto. E agora vamos olhar o outro lado de umidade. Quando a umidade é normal. Então, quando a umidade é normal, existia apenas um erro. Então, estão todos os exemplos que a umidade é normal aqui. Vamos testar agora os 3 atributos: temperatura, aspecto e vento. Umidade normal, aspecto. Se for sol, tem um erro. Depois, nuvens ou chuva, 0 erros. Então, total de 1 erro. Se a temperatura for umidade normal, testando temperatura, nós vamos ter 0 mais 1. Total de 1 erro. Para a umidade normal ainda com vento, nós vamos ter um erro com 0. Então, 1 erro. Sumarizando aqui, se eu não fizer nenhuma divisão, se a umidade normal for uma folha, eu vou ter um erro. Qualquer outra divisão que eu faça, eu vou ter um erro. Então, não tem nenhuma vantagem em realizar a subdivisão desse atributo. Portanto, vou manter ele como uma folha. E agora, como é que ficou a árvore? Vamos lá. Eu testo a umidade. Se ela for normal, como a gente acabou de ver, a maioria da classe é assim. A gente sabe que no conjunto de treinamento aqui a gente vai ter um erro. Se a umidade for elevada, então teste esses atributos, as folhas vão estar assim, sim, sim, e aqui para sol, não. A gente sabe que aqui também existe um erro também nesses 3. Então, para esse conjunto de treinamento, ele vai ter 2 erros, né? Um erro aqui e outro erro ali. Então, essa aqui é a nossa árvore. Escolhemos o primeiro atributo, houve empate entre umidade e aspecto, a gente escolheu umidade para ser o primeiro atributo. A umidade normal não tinha nenhuma vantagem em realizar subdivisões, continuou do jeito que estava. E umidade elevada, a gente testou aspecto, temperatura e vento e viu que aspecto era aquela que diminuía mais o número de erros. Portanto, a gente testou aspecto mais uma vez, chegando a essa árvore daqui. Posso dividir ainda mais? No caso ali de umidade normal, a gente viu, não tem nenhuma divisão que gere ganho. No caso de umidade elevada, aqui tem um caso que dá um erro. E a gente podia tentar dividir essa folha aqui. Umidade elevada tem um erro quanto à chuva. Então, eu poderia sim dividir umidade elevada, aspecto chuva. Poderia pegar aquela folha e dividir. Mas nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena dividir, a gente vai ver por quê. Recapitulando o que a gente fez aqui, vamos descrever isso aqui como um pseudocódigo. A entrada desse código vai ser o seguinte: vou ter um conjunto de treino, que são pares x, y, i, n exemplos, né? Onde x é o vetor de atributos e y é a classe. E a saída é uma árvore de decisão. Então, vamos utilizar uma função chamada de geraárvore. Essa função é uma função recursiva, então a primeira etapa dela é o critério de testar se ela
vai parar a recursão. Se o critério de parada para um conjunto D é verdadeiro, então retorne uma folha. E essa folha vai ter o valor que vai minimizar o erro de classificação. No caso ali, a gente escolhe sempre o exemplo mais comum que vai minimizar esse erro de classificação, né? O exemplo mais comum naquele subconjunto da folha. Se não parou, o algoritmo vai escolher um atributo, ou seja, testar cada atributo, que vai vai avaliar o critério de divisão, né? Ou seja, no exemplo que a gente viu, o critério de divisão é a taxa de acerto, né? No caso, a gente quer diminuir o número de erros, seria minimizar o erro ou maximizar a taxa de acerto. Otimizar algum critério, seja maximizar ou minimizar. E aí, esse critério observando o subconjunto D e vai gerar as partições D1, D2 até Dm, M partições, de acordo com a quantidade de atributos que existam para aquela característica escolhida. Como a gente fez. Então, isso pode servir tanto para a raiz como para as subdivisões. Observe que é a mesma coisa, né? Quando é a raiz, você está usando a base inteira. Quando é uma folha, já é um subconjunto da base. Quando você está testando uma folha que não é a raiz, um subconjunto ali, é porque você já fez uma divisão, então você não está usando mais a base inteira. É um subconjunto do conjunto de treinamento. Então, escolher esse atributo, como a gente fez para escolher, no caso a gente fez para escolher a raiz, escolher a umidade, depois que para a umidade elevada a gente testou cada um dos atributos, escolheu o aspecto, e aí vai dividindo a base em partições. Então, para cada partição, agora tem a chamada recursiva. Você chama essa mesma função, gera árvore para aquela partição DK. Isso vai fazer com que realize subdivisões ou não, porque ele vai pegar a partição, vai começar testando essa partição. É melhor retornar ela uma folha ou realizar uma divisão? É o que é esse começo do teste, né? Se é melhor retornar uma folha, ele já retorna uma folha e conclui o processo. Se não, ele faz a divisão e aí continua e faz a chamada recursiva. No caso, ele retorna a árvore gerada. A árvore, no caso, a árvore que ele gerou foi nesse ponto aqui, quando ele gerou um nó, quando ele escolheu um atributo, né? Na linha 3. Definições sobre esse algoritmo. Raiz é o nó inicial da árvore. Não está no algoritmo, mas está na discussão da gente. A folha é um nó final onde realiza a decisão, né? Onde você não tem mais subdivisões. Apenas indica qual a classe, que é a maioria do subconjunto do conjunto de treinamento que chegou naquela folha. Minimizar o erro da folha é escolher a classe mais frequente no subconjunto de dados daquela folha. Escolher o atributo significa avaliar cada um dos atributos que estão disponíveis para teste e selecionar aquele que deu o melhor valor, seja o maior ou menor, dependendo do objetivo, para o critério de divisão. No caso de uma taxa de acerto, a gente vai querer a maior taxa de acerto. No caso de uma taxa de erro, vai querer uma menor taxa de erro. Critério de divisão, a gente vai ver um pouco mais para frente, vai ser essa medida que a gente utilizou agora, foi o erro, né? Utilizada para escolher o atributo. No caso, o atributo que deu o menor erro após a divisão. Critério de parada é outra medida que indica se deve ou não realizar a divisão no nó. Esse é um conceito bem importante, a gente vai ver mais sobre ele daqui para frente. Critério de divisão. Então, o que a gente viu agora foi minimizar o erro, mas como no algoritmo está maximizar, pode ser a mesma coisa de maximizar a taxa de acerto. Um critério dos mais populares para esse problema é entropia ou ganho de informação. O ganho de informação é uma média ponderada da entropia de cada nó. Por que eu preferi usar a taxa de acerto ao invés de entropia? Porque para quem está estudando aprendizagem de máquina, já viu outros classificadores, então a taxa de acerto ou o número de erros é uma medida mais intuitiva do que entropia, mas no final a ideia é a mesma. Ainda tem uma outra medida que é chamada índice Gini, que também é bem utilizada em árvore de decisão, mas todas essas três medidas elas têm a mesma coisa, a mesma ideia, que é manter folhas homogêneas. Se a entropia
é menor, quer dizer que a, a maioria dos elementos de da folha são de uma mesma classe. Então isso também vai ter a ver com minimizar o erro de classificação, que tem a ver também com o índice Gini. Tem um gráfico aqui que mostra essas medidas, ó. O erro de classificação é essa linha pontilhada azul. Então, aqui é a proporção, assumindo que existem apenas duas classes, aqui é a proporção, esse eixo horizontal é a proporção de uma das classes, né? Ou seja, se tem 0% de uma classe, então o erro é zero, né? A entropia é zero e a impureza Gini é zero. Se tem 100% de uma classe, é a mesma coisa de ter 0% da outra. Então, o erro é zero, a entropia é zero e o índice Gini é zero. Todas elas vão aumentando à medida que se aproxima dos 50%. Quando você chega aqui perto dos 50%, todas elas vão dar ao máximo. E aí o que difere é como essa curva cresce. Então a ideia é a mesma. Critérios de parada. A princípio, a gente pensa que a gente pode continuar dividindo até que todos os exemplos estejam classificados corretamente. Esse é o critério de parada extremo. Mas esse não é bom, como a gente vai começar a ver a partir de agora. Então você pode parar abreviadamente, que é a chamada pré-poda. Parar mesmo que não esteja acertando todo mundo. E de onde vem poda? Poda vem de árvore, de cortar alguns galhos. No caso do nosso algoritmo, cortar alguns caminhos de teste. O que é a pré-poda, né? Vamos interromper o crescimento. Esse primeiro critério é bem óbvio. É o critério de parada padrão, né? Todos os nós de uma folha têm a mesma classe, então não tem para que dividir mais. Mas é importante deixar anotado isso aqui. Os padrões eles podem ser padrões ou os exemplos, né? São iguais ou muito parecidos e com classes diferentes. Então não adianta, se eles forem iguais e tiverem, né? Tem dois exemplos iguais com classes diferentes, eu dividir ali vai só estar gerando confusão para o meu classificador. Outro critério muito útil é se o número de padrões, o número de exemplos daquele nó é menor que um determinado limiar. Então, digo, por exemplo, meu algoritmo, se uma folha tem só 10 exemplos, então eu não divido mais ela. Então tem que ter pelo menos 10 exemplos em cada folha. Obviamente isso vai depender muito do tamanho da base de dados. E outra, se eu fizer um particionamento, ela vai gerar um ganho insignificante, né? No caso ali da nossa base, quando não teve umidade normal, qualquer atributo que eu testava não tinha nenhuma diminuição no erro, então eu não realizava a divisão. Poderia realizar, mas a gente vai ver que isso é negativo. Então a ideia é ter a menor árvore possível, a árvore mais curta possível. Por quê? É usando o critério que vem da filosofia chamada navalha de Ockham. Aqui eu coloquei com minhas palavras, né? Hipótese boa é hipótese simples. Mas de toda forma quer dizer que quanto mais simples for uma hipótese, mais simples for uma ideia, mais simples for um enunciado, mais chance ele tem de estar correta, né? De estar generalizando, que é o objetivo da classificação. Então funciona na filosofia e funciona na classificação. Baseado nisso, a gente vai querer sempre ter árvores curtas, porque a árvore curta, se ela consegue generalizar, ela é uma árvore curta e generaliza bem para o conjunto de treino, provavelmente vai generalizar bem também para o conjunto de teste. Mas se ela é uma árvore muito, muito profunda, com muitas subdivisões, então se ela se dá bem no conjunto de treino, pode não se dar bem no conjunto de teste. Isso aí por quê? Porque se eu divido demais, eu posso estar colocando dados ruidosos, né? Essa questão de overfitting sobre ajustamento é muito importante. Por quê? Porque é um critério que a gente vai ver também quando ver redes neurais. É um problema sério que tem que lidar, tão sério quanto a avaliação. Na avaliação você tem que ser capaz de identificar a avaliação classificador que está ocorrendo no overfitting, porque o overfitting significa o quê? Ele é bom no conjunto de treinamento, mas no conjunto de teste, quando você avaliar, ele vai dar um resultado ruim.
independente da métrica que você vai estar utilizando. Por quê? Porque ele não está generalizando. Então a poda tende a evitar ter poucos exemplos numa folha, porque se eu tenho poucos exemplos numa folha, pode ser que eu esteja me ajustando demais ao conjunto de treinamento. Existem dois tipos de poda, né? A pré-poda, que é a que a gente falou, do critério de interromper prematuramente o crescimento, e a pós-poda, que tem os mesmos critérios, mas só que isso só é realizado depois da árvore já estar treinada. Se for identificado overfitting, pode cortar alguns nós dessa árvore. Se a árvore, o que acontece? A árvore, como ela testa atributo por atributo, se tem algum atributo faltando para um exemplo específico, não foi medido esse atributo, isso é um problema, porque ele tem que, como é que ele vai seguir descendo na árvore até chegar numa folha? Aí você tem algumas estratégias para resolver esse problema. Você pode preencher um campo omisso, a gente vai ver isso na aula de pré-processamento de dados. Pode escolher aleatoriamente um dos ramos, essa é uma opção, mas aí o resultado começa a ficar um pouco também aleatório, né? Pode escolher o ramo mais provável, o ramo que tem mais exemplos foram para aquele lado. Essa é uma estratégia um pouco que vai provavelmente acertar mais, porque é o dado mais comum. Ou pode percorrer todos os ramos e calcular a probabilidade por aí. Então tem um algoritmo que é C4.5, um dos algoritmos antigos, né, da origem da árvore de decisão, que utiliza essa estratégia. Quando você tem atributos numéricos, você vai precisar discretizar, porque não dá para seguir. Se você pode ter como um atributo numérico numa base minúscula com 150 exemplos, por exemplo, como a Iris, você pode ter 150 valores diferentes, e aí obviamente vai dar um problema. Você vai ter overfitting também, se você colocar assim, né? Porque você vai estar se ajustando ao conjunto de treino, e até mesmo porque no conjunto de teste pode ser que os valores não sejam exatamente aqueles. Então uma estratégia comum é utilizar limiar, mas a gente vai ver na aula de pré-processamento outras formas de discretizar um atributo numérico. Utilizar um limiar. E como é que se utiliza esse limiar? Você pega o atributo, escolhe um ponto ali para dividir e vê, todo mundo que for maior que esse limiar vai para o lado direito. Todo mundo que for menor ou igual a esse limiar vai para o lado esquerdo, e aí você cria duas folhas e continua fazendo o teste para saber se vai dividir ou não. E obviamente que, diferente dos atributos categóricos, você pode aqui dividir de novo. O mesmo atributo numérico, no atributo categórico não faz sentido testar ele num segundo nível da árvore de decisão. Mas o atributo numérico pode sim. Pode testar. Você pode testar um limiar e depois você pega um outro nó, divide esse outro pedaço em também mais duas partes e por aí vai. Aqui tem um exemplo de um atributo numérico. Observe que só tem dois atributos aqui no árvore de decisão utilizando atributo numérico. Então, colocou o primeiro teste foi com x2. x2 menor que 0,3. Então, a primeira linha traçada foi essa daqui. Aí depois, quem é menor que 0,3 é esse ramo aqui. E aí nesse ramo ele testa x1 menor que 0,8. E observe que isso aqui ele dividiu o espaço. Então, esse valor aqui do 0,8 é todo mundo que está aqui. E esse outro valor aqui é todo mundo que está aqui. Então, no caso aqui nem é um problema de classificação, ainda é um problema de regressão, mostrando que dá para usar também a árvore de decisão para regressão, mas poderia ser para classificação, onde os atributos também são numéricos. Então, nesse outro ramo aqui é x1 menor que 0,88. É a segunda divisão desse lado direito, é essa aqui. Aí aqui ele continua dividindo, quem for menor que isso, ele dividiu aqui x1 menor que 0,4. Essa divisão. Quem for menor, ele testou x2 menor que 0,4. Testou para cá. Né? Quem for menor é esse lado daqui. Esse daqui. O maior é esse que deu 0,33. Esse que deu 0,12 é o que? É esse pedacinho daqui. Aí maior que 0,88 é o que está aqui. Ele testou x1 novamente, maior que 0,95 ou menor que 0,95 dá 1, esse daqui, e 0,4 esse daqui. Vantagem e desvantagem da árvore de decisão. A vantagem é que ele é um algoritmo não paramétrico, diferente de
algoritmos baseados em probabilidade, então ele é bastante flexível, não depende que os dados sigam alguma distribuição específica. Então é flexível, serve para várias coisas. Ele realiza seleção de atributos, como a gente viu lá no problema do começo da aula, de jogar tênis. Então ele vai selecionando os atributos mais importantes e descartando aqueles atributos menos relevantes. Isso também é bom para interpretabilidade, que você pode ter poucos atributos, você vai testar e aí saber, de repente você fez um formulário gigantesco para tomar decisão, mas quando construiu a árvore viu que não precisava preencher todo aquele formulário, porque ele selecionou alguns atributos. E aí você está usando a árvore sem ter que usar no computador, pode passar isso num papel, um modelo para guiar as pessoas. Um protocolo de saúde, por exemplo, é bem parecido com a árvore de decisão. Ele pode ser construído automaticamente, né? Para vários outros problemas mais simples ou até mais complexos. A árvore de decisão tem uma complexidade baixa, né, para você treinar ela e mais ainda para classificar. Então, diferente do KNN, a classificação é bem rápida, é só percorrer a árvore. O treinamento pode demorar um pouco. E outra vantagem é que tem florestas. As florestas de decisão são combinações de várias árvores que tem a ver com o ramo de combinação de classificadores. Então, como qualquer combinação de classificadores, as florestas de decisão vão conseguir uma performance, seja em taxa de acerto, seja em precisão ou qualquer métrica de generalização muito grande, porque é o que a combinação de classificadores geralmente consegue para resolver problemas mais complicados. Aí, quando você usa essa combinação, usa florestas, você perde da interpretabilidade, né? Porque você vai ter dezenas ou centenas de árvores combinadas, mas você ganha no poder de generalização. Então ela se torna um algoritmo muito sofisticado, que pode ser competitivo até com redes neurais e outras técnicas mais complexas, né? Computacionalmente mais complexas. Mas a avaliação também tem desvantagens. Esse algoritmo que a gente viu utiliza busca local, então para ser rápido não dá para trazer uma busca ótima, selecionar o melhor, porque você escolhe o melhor atributo nível a nível. Isso acaba sendo rápido, é uma busca gulosa, mas no geral pode ser que aquela árvore construída dessa forma gulosa não dê a melhor escolha de nós. Você tem que testar todas as árvores e aí fica muito lento. Então, para ela funcionar, utiliza uma busca local. Para replicar testes, algumas abordagens, como a gente viu, podem ser aleatórias em caso de empate, etc. Então fica difícil. Tem que ter cuidado na hora de tentar replicar testes. Ela tem essa dificuldade de lidar com valores ausentes, valores omissos, que a gente viu, né? Quando o atributo é numérico, a forma padrão, que é testar todos os limiares, pode ser muito demorado. E tem esse problema de overfitting, né? Quanto mais a árvore cresce, menos confiável ela fica. Então frise bem essa questão de overfitting nos exercícios para ver que esse é um das principais coisas que você tem que ter cuidado construindo uma árvore de decisão. Revisando a aula, a gente começou vendo exemplo de árvore de decisão. Como a gente selecionar a raiz, como dividir os nós, convergindo para o algoritmo de treinamento. Depois a gente viu os critérios de divisão, né? Minimizar o erro, ou maximizar a entropia, o índice Gini. Então tem vários critérios de divisão. Critério de parada, convergindo aqui para a questão de poda, né? E na valha de Ockham querendo dizer o quê? Que a gente deve parar a árvore o mais cedo possível para que ela seja capaz de generalizar e evitar o overfitting. Então esse é um dos pontos principais. Deve ter cuidado na hora de construir a árvore de decisão. Ela é muito poderosa, né? Mas tem umas limitações, né? De trabalhar com atributos omissos, tem que ter cuidado na hora de construir isso. Se você tem uma base que você pode ter algum campo que não foi preenchido, algum atributo que está faltando valor. E quando você utiliza atributos numéricos, também vai ter que discretizar ele para poder construir a árvore. Então, entre vantagens e desvantagens, a árvore de decisão é um modelo muito útil, muito importante na história e na atualidade da aprendizagem de máquina. E inclusive os modelos de floresta de decisão, né, que são combinação de várias árvores, são muito competitivos, muito poderosos para generalização.
mas é preciso tomar cuidado principalmente com o overfitting. No caso de floresta, nem tanto, como as florestas geralmente são aleatórias e se combinam várias, então o overfitting acaba sendo menos. Uma das principais vantagens de utilizar uma árvore só, se for um problema simples, obviamente ela vai conseguir resolver bem e que tem a questão da interpretabilidade. Então, você pode pegar uma massa de dados gigantesca e construir um modelo computacional que você consegue avaliar, como avalia qualquer classificador, e um modelo que pode ser interpretado e utilizado por pessoa humana sem o uso de computador. Isso pode ser muito útil em atividades de campo, atividades de saúde, quando você não tem tempo de ficar rodando o modelo no computador. Poderia até rodar, mas às vezes também tem que dar uma clareza para o cliente, né? Alguns algoritmos que, se você for utilizar na indústria, envolve cliente, envolve pessoas, envolve vida, né? Tanto questões de saúde ou mesmo um critério de atendimento para dizer que não houve preconceito, etc., liberação de crédito. Então você precisa justificar a sua decisão. E aí a questão da interpretabilidade é uma das vantagens da árvore de decisão. Referências, então está aqui um livro, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, e o livro do Tom Mitchell, Machine Learning. São as duas principais referências para o do Tom Mitchell, né, tradicional referência para esse tópico, e essa aqui é uma referência em português também. Até mais, pessoal, espero que todos fiquem muito bem e até a próxima aula.